Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Miguel e hoje vamos falar sobre se a pisada frontal tem alguma vantagem sobre a pisada com o calcanhar durante a corrida. Mas antes de irmos ao vídeo, deixe o seu gosto, subscreva o canal porque me ajuda a chegar a mais pessoas e isso é fixe porque esta informação é importante para, neste caso, os corredores. Ora, estão a surgir várias tendências na corrida, como por exemplo correr sem sapatos ou com aqueles sapatos minimalistas, e uma das coisas que se diz é que há vantagens de correr com a pisada frontal relativamente a uma pisada com o calcanhar. Ou seja, em vez de inicialmente colocar o seu calcanhar no chão, vai colocar a parte da frente do pé ou pelo menos o meio do pé. E uma das vantagens de correr com a parte da frente do pé, diz-se, é a redução do impacto no calcanhar. E quando nós estamos a correr descalços, isso pode ser uma vantagem para reduzir o risco de lesão na zona do calcanhar e na faixa plantar, que é a faixa que cobre toda a nossa planta do pé. Ainda assim, no seu caso, pode ter sapatos normais, sem serem minimalistas, e querer saber à mesma se há alguma vantagem em fazer o primeiro apoio, o primeiro contacto com a parte da frente do pé e não com o calcanhar. Ora, vamos começar com uma meta-análise e para quem não está familiarizado com estes termos, eu às vezes falo meta-análise, outras vezes revisões sistemáticas. Uma meta-análise é um conjunto de revisões sistemáticas que, por sua vez, é um conjunto de RCTs, que é os Randomized Controlled Trials. E estes RCTs têm uma robustez científica muito grande e, por isso, as revisões sistemáticas também o têm e as meta-análises, por sua vez, também. Então, esta meta-análise de 2020 analisou o impacto que tem uma corrida, uma pisada frontal ou uma pisada com o calcanhar. E o que eles concluíram foi que uma pisada com o calcanhar impõe maior stress biomecânico tanto no joelho como na articulação femoro-rotuliana ou femoropatelar, enquanto que a pisada frontal impõe maior stress biomecânico tanto no tornozelo como no tendão de Aquiles. Como eu estava a dizer, uma das teorias é de que o impacto com o calcanhar na corrida aumenta o risco de lesão nesta zona, mas um estudo de 2020 não conseguiu comprovar esta relação de causa e efeito. E para além disso, eles dizem que, como também não conseguiram comprovar que existe um maior gasto energético com esta pisada com o calcanhar, eles não aconselham a que tente alterar a sua pisada na corrida. No entanto, eles fazem aqui uma ressalva, isto é para pessoas saudáveis e, portanto, se tiver uma lesão a nível do joelho, ou um histórico de lesões, vale a pena ser avaliado para perceber o que é que se está a passar. Outro estudo de 2021 analisou as vantagens que poderia ter uma pisada frontal relativamente a uma pisada com o calcanhar e perceberam que em atletas de fundo, ou seja, a partir dos 10 km, não havia praticamente vantagem nenhuma. Ainda assim, se estiver convencido que tem de alterar a sua pisada e pergunta se de facto isso é possível, sim, um estudo de 2015 confirmou que os padrões de corrida podem ser alterados e concluíram também que uma das formas mais eficazes de reduzir o risco de lesão durante esta fase de alteração de padrão de corrida é através do feedback de um profissional credenciado. Ok, conclusões. O que é que nós podemos retirar disto? Uma das coisas que podemos dizer é que o tipo de pisada pode ser de facto um fator interessante para analisar o risco de lesão que nós temos relativamente à nossa corrida, mas é só um de muitos fatores e talvez nem seja o mais importante. Muito provavelmente não é. Podemos também concluir que de facto existem diferenças relativamente ao impacto que cada zona do seu pé, joelho ou anca sofrem, tendo em conta a pisada que tem. Portanto, se tiver um histórico de lesões, por exemplo, a nível do joelho ou da articulação femoro-rotuliana ou femoropatelar, faz sentido não usar, ou pelo menos em teoria, faz sentido não usar tanto a pisada com o calcanhar. Por outro lado, se tiver um histórico de lesões a nível de tornozelo ou até do tendão de Aquiles, então se calhar faz sentido não usar a pisada frontal, mas não se esqueça que aqui estamos a avaliar a média, estamos a avaliar um conjunto de pessoas e depois individualmente faz sentido analisar se para si faz sentido estas alterações do padrão de corrida ou não. E não se esqueça também de um fator, em teoria isto pode ser verdade, mas pode ter um tornozelo que é suficientemente robusto para aguentar uma pisada frontal, pode ter um joelho que é suficientemente robusto para aguentar uma pisada com o calcanhar e, portanto, apesar da pisada ser um fator que é interessante considerar, não deve ser o mais importante. É muito mais importante você ter a capacidade física que lhe permite fazer a pisada que quiser, sem com isso aumentar o risco de lesão. E portanto, o meu melhor conselho para si é para avaliar e entender bem os sinais que o seu corpo lhe está a dar e se de facto faz sentido estar a pensar ou a tentar alterar o seu padrão de corrida com base nisto que aprendeu neste vídeo e com base naquilo que sabe sobre o seu corpo. No meu entender, faz sentido
repensar a forma como corre, se tiver um histórico de lesões sem outra causa, sem outro fator que possa explicar isso, como por exemplo o excesso de peso, a inatividade física, a falta de força, eventualmente alguma falta de mobilidade ou até de equilíbrio a nível da articulação do tornozelo. Portanto, todos estes fatores são importantes de considerar antes de considerar se está a fazer uma pisada frontal, calcanhar, pronada, supinada. Isto talvez não seja assim tão importante se tiver uma boa capacidade física. Se de facto está com muitas lesões repetitivas e muitas recaídas, faz também algum sentido tentar perceber se existe algum outro fator, por exemplo, alguma condição reumatológica, como artrite ou até espondilite anquilosante, que possa justificar o seu padrão e a sua reincidência de lesões. E pronto, era isto que tinha para lhe trazer neste vídeo, espero que tenha gostado. Esta informação, lá está, é importante para si e pode também ser importante para alguém que conheça que também corra e que esteja a considerar mudar ou que esteja a tentar perceber se de facto o padrão de corrida pode estar a influenciar o nível e o risco de lesão que tem. Faça gosto no vídeo, subscreva o canal porque me ajuda muito a chegar com esta informação a mais pessoas. Quanto a nós, um grande abraço e até à próxima.